Perfil Parlamentar está de volta à programação da TV Câmara, trazendo um balanço sobre os mandatos dos vereadores durante a 18ª legislatura. Neste programa, recebemos Darlan Oliveira, do MDB. Darlan Ferreira de Oliveira foi eleito para o seu primeiro mandato em 2021. Nos últimos 4 anos, apresentou 15 projetos e 41 moções. Também foram mais de 2.000 pedidos de providências. Em 2024, fez 1.682 votos, ficando como primeiro suplente do seu partido. Olá, vereador, seja bem-vindo. Queria que fizesse uma avaliação desses 4 anos de mandato. Olá, Dani. Primeiramente, um prazer sempre estar com vocês aqui na TV Câmara e ter esse nível de informação que sempre a casa nos proporcionou. E não quero justificar nada aqui, nesses últimos 4 anos, mas a gente já iniciou na Câmara, não sei se os outros pares que passaram aqui nessa entrevista falaram sobre isso, mas a gente começou com a pandemia, que os primeiros 6 meses a gente foi remando ali e conversando diretamente, muito cobrado, como parlamentar nessa casa, pelos empresários. Também tu sabe que eu faço parte do núcleo da igreja, os pastores sempre cobrando, porque o que acontecia? O governador colocava um decreto na sexta e alterava no sábado. A gente dava aquela informação e o pessoal sempre perguntando para a gente, nas igrejas tinha capacidade mínima de pessoas, os empresários já não tinham mais recurso para pagar seus funcionários, então a gente teve alguns momentos difíceis já no primeiro ano. Nos últimos 2 anos, a gente pegou 2 enchentes aqui, nesse ano ainda, uma enchente muito maior, afetou muito, e a gente conseguiu, nesses últimos 4 anos aqui, trazer bastante recursos, indicações também de emendas de subvenção, mas dentro da nossa comunidade, o bairro Vila Dil, a gente conseguiu fazer bastante coisa. A gente tinha algumas partes que não tinha saneamento básico, conseguiu trazer algumas obras, melhorias, com a parceria junto ao governo, e seguiu trabalhando nesses 4 anos dentro da prioridade da comunidade. O vereador é um despachante da comunidade, a gente está onde está a demanda e a gente faz aquilo que a gente é solicitado. Então a gente trabalhou muito nesses 4 anos atendendo de fato a comunidade, porque nada a gente faz para a gente. A gente trabalha para a comunidade para honrar o compromisso dos votos a qual a gente foi eleito. A que o senhor atribui a sua não reeleição? O senhor falou dessas dificuldades, O senhor teve dificuldades pessoais também, ao longo desses anos. Eu tive algumas dificuldades pessoais, até me licenciei da casa por 60 dias, mas graças a Deus isso eu consegui resolver. E sempre o que a gente estava falando antes nos bastidores aqui com os amigos, se eu tenho um inimigo, sempre foi eu mesmo, porque para a comunidade, a gente só trabalhou, mas eu atribuo assim o nosso não retorno para casa por algumas reformas que foram feitas, algumas parcerias que a gente teve com o governo, e isso com certeza refletiu agora, e a gente foi punido nas urnas por algumas reformas que a gente teve, atualização de planta, dos próprios servidores dos 14%, e outras reformas que a gente passou aqui. Eu creio que foi isso que refletiu, porque em questão de melhorias, tem 2 lados, tem oposição e situação. A oposição, eu creio que ela vota só o que é bom. E agora, quando tu é situação, tu vota o projeto. Tu acredita num projeto. E quando eu entrei na Câmara de Vereadores, eu tinha já um colega de bancada, que era o Fernando Lourenço, que ele já estava no governo. O meu partido, ele era coligado com o PSDB, que era governo. Então a gente, desde o começo, fez um compromisso com a atual prefeitura e também abraçou os novos projetos e reformas que o município teve. A gente percebe muito isso, A base de governo tendo que defender por muitas vezes pautas impopulares, e a maioria dos vereadores da base não retornam para o próximo mandato, Então o senhor acredita que isso, esses projetos impopulares, esse desgaste também que o governo veio sofrendo ao longo dos últimos anos, foi, acredito que, preponderante para o não retorno desses vereadores? Eu creio, porque isso foi uma reforma aqui, muito grande. A gente acompanha a política já há bastante tempo,
e nunca foi assim muito comum uma troca tão grande, uma renovação tão grande na casa como foi agora, porque na última legislatura, eu creio que os novos que entrou foi eu, Gustavo Fink, a Lourdes Valim e o Raiza. Né, tu pode me corrigir se teve algum outro novo que entrou, né, mas dos 14 renovou 4, né, e agora foi, né, numa grande proporção, foi 9. E a gente também tem que concordar que a comunidade também queria uma mudança, e a gente tem que aceitar isso. Né, queria uma mudança para a cidade, queria uma renovação na Câmara, então isso faz parte do processo, mas eu creio que foi através, né, da nossa parceria com a atual gestão que não dava bem, que a gente não conseguiu também. Claro, não posso colocar a culpa só na prefeitura, né, mas a gente carregou boa parte dessa parcela. Bom, o senhor estava, né, ingressou aqui na casa no PDT, um partido que sempre esteve nessa casa e que no ano que vem não terá nenhuma cadeira. Queria que o senhor fizesse uma avaliação desse partido e falasse por que o senhor resolveu ir para o MDB. Primeiramente, assim, eu fico muito triste, porque, vamos assim, quando tu te prospecta, eu tenho de vários partidos em Novo Hamburgo, mas o meu avô era muito brisolista. O meu avô era muito brisolista e escutava o Brizola no rádio e chorava, né, por causa do Brizola, e eu me identifiquei sempre com isso, né, mesmo me considerando hoje mais centro-direita, mas ingressei no PDT, né, fazendo a minha história política, trabalhei na Assembleia Legislativa, junto com o deputado Gilmar Socelo, né, ajudei aqui, estou no partido do PDT desde 2015, também com o atual deputado, meu parceiro, o deputado Gerson Burmo, né, mesmo estando no MDB, tenho o maior respeito por ele, que sempre acreditou em mim como liderança política, e a gente tem essa parceria. E comecei a participar do PDT, né, fui vice-presidente da Juventude, depois fui presidente da Juventude. Coloquei meu nome à disposição em 2020, um partido que me deu a minha cadeira. Né? Tive a oportunidade em 2020 de ser o 7º mais votado do partido, com 2.238 votos. Então é muito importante para mim. Só que no decorrer dos anos, né, o partido PDT foi dando uma guerra e uma briga de ego, né, para quem ficava com o poder. Muitas vezes as pessoas pensando no seu próprio ego do que na construção do partido. Então, a minha trajetória dentro do partido, o presidente era o Ricardo Ritter, né, depois ficou o presidente Fernando Lourenço, a qual a gente sempre se deu muito bem, foi colega de bancada. Né, ele foi líder de bancada, eu fui líder de bancada, e a gente tinha uma construção. Porém, né, veio uma decisão de cima para baixo, através do atual prefeito hoje de Osório, né, que foi nosso presidente estadual, Romildo Bolzan, para a saída do vereador Fernandinho, presidente do partido, e a colocação do Tarcísio Zimmermann. Né? E diz que nesse pacote todo ele assumiria o PDT se tivesse saída do Fernando e a minha saída. Então, esse foi um dos motivos. Né? Agradeço ao PDT e todos os brisolistas que me acolheram nesses anos, mas foi por isso que eu saí na janela e migrei para o MDB. Mas tu não achas também que o PDT foi se afastando do brisolismo? Também isso é um dos motivos da decadência, assim, digamos, do partido? Sim, eu acredito, né? Porque a gente que acompanha a história do PDT, né, ele migrando, saindo do PTB e criando a sigla PDT, a gente vê que no longo dos anos o brisolismo foi se dividindo e foi se afastando, porque é muito comum hoje, tá? Eu participei de eleições a nível estadual, onde que eu viajava direto nos municípios. Viajei praticamente no último pleito, 2018. Nosso candidato a governador era o Jairo Jorge, e vendo assim a estrutura das cidades. Viajei 270 cidades no pleito de 2018. Mas eu vi muitas pessoas no PDT bolsonaristas e também muitas pessoas dentro do PDT sendo um puxado do PT. Porque o Brizola era um homem de ideais de esquerda, né? Ideais de esquerda. Só que isso foi se dividindo muito e teve algumas pessoas que saíram do PDT e foram para a extrema esquerda e outras pessoas que saíram do PDT e foram para a extrema direita. É uma coisa bem confusa. Mas o brisolismo foi se perdendo. Então a gente vê que a gente já teve um reflexo de uma perda de cadeiras em 2018, porque de 2014 a 2018 eram 8 deputados estaduais,
E agora, em 2022, manteram as 4 cadeiras, mas já teve essa perda, né? Porque o PDT, eu acho que se perdeu muito, né, na sua história. Uhum. E a sua escolha pelo MDB foi por ser o partido da administração? Não só por isso, Dani, assim, ó, como eu disse, eu tenho a maior gratidão pelo PDT, mas eu me considero mais, né, cada um tem uma oportunidade, tem vereadores que se consideram mais de centro, outros mais de centro-esquerda, eu me considero mais centro-direita, né, mais direita, até pelos princípios que eu defendo. Eu achei que o MDB era um partido que eu ia ter um alinhamento junto com ele e eu poderia expor as minhas ideias sem ter ameaça nenhuma de presidente do partido. Porque tinha muitas coisas que muitas vezes eu concordava dentro do PDT que a gente via que vinha alguma coisa de cima para baixo em relação ao nosso mandato. E não só por causa da atual, com certeza, né, alguma parcela pela administração, pela parceria que a gente teve. Né, tem o vereador Ricardo Ritter, que é um líder de governo, que a gente trabalhou junto durante os 4 anos, né, me fez o convite. O presidente da casa hoje, Dr. Gerson Petef, desculpa, a qual tenho maior respeito, também me fez o convite para ir para o MDB, e é um partido que eu me identifiquei, né, junto com esses 2 pares, e também com a militância que me aceitou dentro do MDB. A gente conversei aqui com outros vereadores também, ao mesmo tempo que teve um racha dentro do MDB, né? Lideranças antigas acabaram saindo para apoiar o prefeito eleito Gustavo Finck, né? E o senhor acha que esse racha prejudicou a votação da candidata Tânia? Qual a sua avaliação, né, desse pleito para a eleição majoritária? Com toda sinceridade, olha só, eu no início da entrevista eu falei muito do ego, né? A gente tem, né, como vereador, claro que tinha alguns objetivos dentro do PDT, mas agora falando de MDB, também tem objetivos dentro do MDB. Né? Se o partido algum dia me escolher para ser presidente, com certeza eu vou dar o meu máximo. Mas eu falei muito no ego. Né? Existe um ego de liderança. E deu um racha dentro do partido, e isso eu acho que afetou muito da nossa candidata, porque era uma candidata que tem muita história. Fez história não só aqui na cidade, fez também em 2 Irmãos. Foi vereadora por 3 mandatos, foi prefeita, reeleita em 2 Irmãos, e eu creio que ela não merecia tanto essa rejeição, que ela teve um pouco da atual legislatura, né, atual governo, mas isso prejudicou muito, porque eu acho que dentro do MDB, o partido ele é formado por várias lideranças, mas a gente não pode desmerecer as suas raízes. Tinha muitas pessoas enraizadas dentro do MDB que deixaram a sigla e migraram para outros partidos, não só para o PP, mas para outros partidos. E eu creio que isso prejudicou, eu acho, praticamente totalmente na candidatura da nossa candidata, porque as raízes do partido, as ideias, as cabeças pensantes, não desprezando a militância, né? Porque eu fiz parte dela e também eu entrei num partido, eu tô novo ainda dentro do MDB, mas eu vi que grandes lideranças, não vou citar os nomes aqui, mas deixaram o MDB com mágoa e foram pessoas que construíram história dentro de Novo Hamburgo. Eu creio que essas pessoas iam fortalecer mais a candidatura da nossa candidata Tânia Terezinha da Silva. Agora, voltando aqui para a Câmara, né? Eu queria que tu falasse um pouco das dificuldades que enfrentaste aqui como vereador, porque muitas vezes o candidato ou a própria população acha que o vereador pode fazer diversas coisas, né? O vereador tem uma atuação limitada, e dos teus projetos ou propostas que tu destacaria ao longo do mandato? Eu acho que o vereador, tá? A gente tem uma visão, como eu te disse, eu trabalhei na Assembleia, mas chegando aqui, a bala não é de festim, né? Totalmente diferente. Até escutei uma entrevista do próprio Ica falando, os novos que estão chegando, ó, dá uma diminuída porque o vereador tem as suas limitações, e é verdade. Né? Teve muitas coisas aqui que eu gritava só. Eu vou te dar um grande exemplo. Uma coisa, a saúde pública.
Várias vezes eu recebi questionamentos aqui de eleitores, de munícipes, e eu estava quase implorando de joelhos na tribuna para que uma pessoa pudesse ali, né, levando o nome da pessoa, ser atendida no hospital municipal. Então tem várias coisas, muitas vezes a comunidade olha para nós e te dá um exame e diz, preciso da minha cirurgia para amanhã, preciso fazer esse exame para amanhã. E não é assim. A gente sabe que isso também não é uma atribuição do vereador. Tu tá ali com a demanda na mão, tu tá cobrando o executivo. Mas tem a prefeitura, tem o secretário, né? E tu tem que Tem muitas coisas que passam pelo governo do estado na área Tem muitas da saúde, coisas que passam pelo governo do estado, porque tem dois sistemas que engessam muita gente dentro da saúde, que é o gerente e o GERCOM. Eu fiz parte das comissões especiais, né? A gente teve uma grande... Falando em questão de saúde, né? Oncologia, é complicado. A gente não podia ter perdido ela. Agora, para trazer, claro que a casa é um fez desafio. Um movimento, fez né? Um movimento. Audiências públicas, diversos debates, né? Mas dentro dos seus limites não tinha muito o que fazer. Não tinha muito. A gente visitou, na verdade, como eu disse, a gente não poderia ter perdido, né? Mas a gente fez a nossa parte como parlamentar e a gente tem algumas limitações, né? Muitas vezes a gente participa aqui das comissões permanentes. Eu entrei na comissão de obras, com o falecimento do nosso saudoso Serjão, que estava sempre ali, gostava, né? Fiquei com o Ito Luciano e com o Reiser, hoje com o Ito Luciano e Cuica. E tem muitas coisas ali que a gente não consegue, que é impossível, são grandes obras, né? Tem coisas que a gente conseguiu movimentar. Olha quanto tempo estava a ponte da rua Campo Bom lá, que não se movimentava. A gente começou a bater ali, o primeiro ano ali, junto com o vereador Fernando, com o Reiser, com o Ito, agora saiu a ponte lá. Mas tem muitas coisas que o vereador fica aqui limitado, porque a gente depende do executivo, do funcionário que está trabalhando ali também. A gente depende, a gente tem limitações aqui na casa. A gente tem alguns projetos de lei aqui, tá? E eu acho que um dos mais importantes aqui que eu posso destacar, porque ele foi sofrido, vou te falar por que ele foi sofrido, que é a fiação subterrânea nas dependências da cidade. Claro que é um sonho de consumo. Na época do prefeito Ayrton, foi feito um projeto que era para ser na Bento. Né? Isso não saiu do papel. A gente colocou aqui, fiz meu papel, né, como vereador, porque isso é uma coisa que tira o sono. A maior dificuldade que a gente tem ali, eu vou falar pela região que eu consigo analisar e ver. A gente tem caminhão 608 que já não está mais... Eu moro em Vila, né? Desde que eu nasci. Sou vereador de periferia, de quebrada. Tem fio já que o caminhão 608, que é o caminhão mais baixo, né, que é o toco, ele já não consegue mais passar, arrebenta todos os fios. E esses dias aí, o caminhão arrebentou os fios, caiu um cabeamento muito grande, passou a menina ali de moto, quase perdeu a vida, porque foi jogada numa calçada. E tem vários problemas. Agora vamos ver o último episódio que teve na cidade, a grande tragédia, que teve um atirador ali que matou policiais, feriu guarda municipal que teve na casa aqui, tirou a vida da família. Eu estava olhando a ação, acompanhei desde o primeiro momento, começou às 23 horas de um dia, terminou no outro dia. O que eu mais olhava ali era emaranhado de fio ali, os agentes trabalhando ali, fio. Entendeu? Sempre analisando isso. E eu coloquei esse projeto, né, para colaborar com a comunidade, com a cidade, que é um sonho de consumo. Eu coloquei, né, para isso ser daqui a começar anos. Agora nos novos empreendimentos, mas o limite é daqui a 15 anos, não onerando os cofres públicos. A gente aprovou aqui por unanimidade, a prefeitura lá não mandou o veto para cá, consegui derrubar o veto e agora é lei na cidade. Foi uma das grandes conquistas que a gente teve, né? Fora os outros projetos de lei que a gente tem, que foi farmácia solidária que eu fiz para aproveitar os medicamentos, dar o descarte final. Só que é um projeto que foi sancionado lá também, mas não saiu do papel. Né? Feira visando a agricultura familiar, os agricultores que estão sempre expondo aqui na cidade, a maioria da Lomba Grande. A gente fez um projeto que eles podem expor agora suas mercadorias em feiras patrocinadas pelo município. Então foi 3 projetos que eu estou citando que a gente conseguiu trazer aqui para esta casa e aprovar, né? Vereador, o senhor é oriundo lá do Quefas, né? E é uma comunidade que sempre traz representantes aqui, mas que está sempre renovando, né? O que falta lá que parece que os vereadores que vêm para essa casa não conseguem atender?
Quais são as principais dificuldades lá da localidade? Dani, antes de vir para esta casa como parlamentar, né, eu não canso de falar isso. A minha avó é nome de rua, né, Almerino da Rosa de Oliveira, que foi uma grande líder comunitária, né, foi muito grande na região, foi uma parteira lá, tempos atrás, né. Então eu comecei fazendo trabalhos comunitários, mas um trabalho que eu consegui desenvolver ao longo desses 4 anos, vou citar um deles, e vou falar depois o que falta para a gente ter mais cadeiras aqui. Resíduos sólidos. É muito comum hoje tu ir no bairro Viladio, eu sei que tu conhece lá, mas tinha 17 pontos de descarte irregulares, eu consegui reduzir para 6, que ainda falta um ecoponto lá. A gente tem grandes dificuldades. Né? Anteriormente, agora, mesmo nesse ano, a gente tinha algumas dificuldades com o lixo doméstico. Né? Conseguiu resolver boa parte, mas falta um ecoponto lá. É uma das dificuldades que a gente tem. A gente tem várias vias, alguns lugares eles chamam de vias vicinais, mas assim, vias sem pavimentação. A gente tem algumas invasões lá que não são pavimentadas. Tem áreas de risco Áreas também. de risco que o município não investe por 2 situações, porque é área de risco e outra porque não creio que é um olhar de que a comunidade lá não paga tributo, então não tem um grande investimento. Isso não é uma análise só que o Darlan está fazendo, já desde o tempo do Solinho, Antônio Lucas e outros vereadores, Gabriel, que passaram lá. O que falta para nós ali, muitas vezes na região, para ter mais de uma cadeira, eu acho que é a comunidade mesmo investir em pessoas da comunidade. Nós temos lá 11 mil votos. Né? Nessa última eleição, faltou 65 votos para voltar para essa casa. E por o Rafael Lucas, que também ficou de primeiro suplente, que é da região. Né? Eu estou falando dentro da DIL, não da Zona Norte, que teve outros candidatos. Né? Faltou, eu acho, 120 votos, ou 140 votos, se não me falha a memória. Então falta essa unidade e a comunidade querer que esteja mais vereadores lá, porque eu acho que se tivesse nós 3 lá, com certeza a gente ia fazer um grande trabalho, que ia ser 3 vereadores que ia ter um olhar para dentro da comunidade. Então acho que falta isso, né? Isso me parece também a que comunidade acontece ser mais na bairrista. Santo Afonso, né? A Santo Afonso é o 2º maior bairro da cidade, mas traz poucos representantes aqui para essa casa. Que eu vejo como um desperdício. Porque Santo Afonso e Canudos, se eles quiserem, eles colocam uma câmara só deles, né? Eu vejo isso um desperdício. Então, eu acho que desde o Jorge Tachi não teve um outro representante aqui, né? Tem o vereador Cristiano Kohler, que é da Santo Afonso, isso, verdade. Mas ali mais localizado na Vila Crefe, né? Mas lá da Palmeira e outras localidades não temos representantes. Eu creio assim, se a gente pode falar dessa forma, eu creio que, claro que eu fiz a maioria dos meus votos na primeira, concorri 2 vezes, né? Na primeira eleição em 2020, na minha comunidade, na minha base, e agora também a maioria dos votos eu fiz na minha base. Então eu acho que muitas vezes, claro que eu vou trabalhar em todas as partes da cidade, fiz voto em todas as urnas, na primeira e na segunda eleição, mas com certeza a gente vai focar lá, porque tem aquele ditado que diz, se tu não fazer aqui, tu não vai fazer em lugar nenhum. Mas então, também tem o que diz que santo de casa não faz milagre. Né? Tem isso, né? Mas se as pessoas acompanhar, eu tenho meu Instagram, né? Eu não sou um cara assim, restrito das redes sociais, não. Eu tenho meu Instagram, meu Facebook. Se as pessoas me acompanhar, elas vão ver que o meu trabalho foi feito na cidade inteira, mas muito voltado para o bairro Viladio. Bom, vereador, nós teremos pela primeira vez, né, em 2025, um vereador que vai sair diretamente dessa casa, lá para o Centro Administrativo Leopoldo Petri. Queria que o senhor falasse sobre a sua expectativa para o governo Gustavo Finck. Olha, a expectativa, eu creio que o Gustavo está com uma energia, né, muito grande para trabalhar pela cidade, a gente já via isso na casa, só que vai chegar um momento que agora está trocando a legislatura, as mesmas cobranças que ele fez aqui, vai ser as mesmas cobranças que vão ser feitas a ele lá agora, no Executivo, como representante do Executivo. Eu quero desejar muito sucesso para ele, né, que todas as promessas de campanha, de plano de governo, que ele possa realizar e, de fato, fazer essa mudança que ele pregou aqui, né, na nossa cidade, sem tom de ironia, porque o Gustavo é meu amigo pessoal mesmo, né, fora daqui,
E a gente teve alguns embates aqui por ele ser oposição e a gente situação. Mas foram debates sadios, né? A gente tem uma amizade e desejo todo sucesso para ele, que ele consiga fazer essas reformas aqui. E assim, não é só dentro do interesse, agora o vereador vai... Eu acho que a gente torce também pela nossa cidade, né? Pelos bairros, pela nossa cidade. Né? Que a nossa cidade venha a voltar a ser a capital nacional. Eu acho que do calçado é difícil, né? Pelas coisas, mas assim, que venha gerar receita e renda, emprego. Que a nossa cidade venha estar bem, que o cidadão venha estar bem, que eu acho que é um sonho de todos aqui, né? A gente reerguer a nossa cidade. Quais são seus planos depois da vereança? Dani, primeiramente, assim, eu tô agora, hoje a gente tem a nossa última sessão aqui na casa, né? Tenho maior gratidão a Deus, primeiramente, que me trouxe até aqui, né? Que é o meu poder superior. Vou curtir agora um pouco a minha família e, na verdade, eu não tenho plano nenhum pro ano que vem, né? Eu trabalhei tanto no setor público e no setor privado, né? Não sei o que me espera a partir do dia 1º, mas a gente vai continuar trabalhando na política e nos bastidores. Tá certo, eu queria agradecer a tua participação, pedir para tu deixar as tuas considerações finais e também uma mensagem para a comunidade que está nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os funcionários dessa casa, né? Especialmente aqui a TV Câmara, que sempre nos acolheu, né? Que sempre acompanhou o nosso mandato a todos. Agradecer a comunidade que me deu essa oportunidade em 2020, né? Em representar não só o meu bairro, mas também a minha cidade. E desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Vocês podem sempre continuar contando comigo. Mesmo sem mandato, eu quero estar torcendo pela nossa cidade. Muito obrigado. Tá certo, vereador. Muito obrigada. Este foi o Perfil Parlamentar com o vereador Darlan Oliveira, fazendo um balanço da 18ª legislatura. No próximo programa, voltamos com mais um vereador falando sobre a sua atuação ao longo deste mandato. Até lá!